A crucificação de Jesus é um dos eventos mais significativos da história cristã, representando o ápice do sofrimento e do amor de Cristo pela humanidade. Relatada nos Evangelhos, esse momento é visto como cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias que daria sua vida para redimir os pecados do mundo. Após ser traído por Judas Iscariotes, Jesus foi preso, julgado e condenado à morte. Ele enfrentou uma série de humilhações, incluindo ser açoitado, coroado com espinhos e carregado até o Monte Calvário, onde seria crucificado. Na cruz, Jesus suportou uma dor física intensa e uma angústia espiritual profunda, pois carregava sobre si os pecados de toda a humanidade. Enquanto estava pregado na cruz, Jesus pronunciou palavras de perdão, compaixão e entrega total a Deus. Suas últimas palavras, "Está consumado", simbolizam o cumprimento de sua missão terrena e o início de uma nova aliança entre Deus e os homens. A crucificação não foi apenas um evento de sofrimento, mas também uma demonstração de amor sacrificial. Para os cristãos, esse ato trouxe a possibilidade de reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Esse evento marcou profundamente a história e a espiritualidade cristã, sendo relembrado até hoje, especialmente durante a Semana Santa e o dia da Páscoa, como um símbolo de redenção, esperança e vitória sobre o pecado e a morte. A história da crucificação de Jesus não termina no sofrimento e na morte. 3 dias após ser colocado no túmulo, Jesus ressuscitou, conforme ele havia predito. Esse momento, celebrado como a ressurreição, é o coração da fé cristã, pois prova o poder de Deus sobre a morte e a validade da missão de Cristo. A crucificação, que antes simbolizava vergonha e condenação, tornou-se um símbolo de vitória e redenção por meio da ressurreição. Para os cristãos, ela significa que o pecado foi derrotado e que o sacrifício de Jesus foi suficiente para reconciliar a humanidade com Deus. Além disso, a ressurreição oferece esperança a todos os que creem. Ela garante que, assim como Cristo venceu a morte, aqueles que colocarem sua fé nele também experimentarão a vida eterna. Esse ato transforma a cruz em um sinal de amor, graça e renovação. A crucificação de Jesus também ensina importantes lições sobre humildade, entrega e o poder do perdão. Na cruz, Jesus perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram, demonstrando que o amor de Deus é incondicional e está disponível a todos, independentemente de seus erros ou passado. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo encontram consolo e propósito ao lembrar da cruz e do sacrifício de Cristo. A mensagem da crucificação e ressurreição inspira fé, coragem e o desejo de viver uma vida que reflita os valores do Evangelho: amor, justiça e compaixão. Ao longo dos séculos, a crucificação de Jesus tornou-se um marco que moldou a história, a cultura e a espiritualidade de povos em todo o mundo. Para os primeiros cristãos, a cruz deixou de ser um símbolo de condenação e passou a representar esperança e redenção. Foi através do sacrifício de Cristo que o cristianismo ganhou força, espalhando sua mensagem de amor e salvação a partir de Jerusalém até os confins da terra. A cruz, que antes era instrumento de tortura, transformou-se em um dos símbolos mais reconhecidos e reverenciados da humanidade. Igrejas, arte, literatura e música foram profundamente influenciadas pela crucificação e ressurreição de Jesus. Obras de grandes artistas, como Michelangelo e Caravaggio, buscaram capturar a profundidade desse momento, refletindo sobre o sofrimento e a glória de Cristo. Mais do que um evento histórico, a crucificação impacta a vida pessoal de milhões de pessoas. Para os cristãos, ela convida cada um a refletir sobre o significado do sacrifício de Jesus e a responder com gratidão e fé. Ela também ensina sobre o valor do perdão, incentivando os seguidores de Cristo a perdoarem assim como foram perdoados. Além disso, a mensagem da cruz transcende barreiras culturais e religiosas, oferecendo uma lição universal sobre entrega, amor e sacrifício em prol de um bem maior. Ela desafia a humanidade a buscar uma vida mais justa, baseada nos ensinamentos de Cristo, como a compaixão pelos necessitados e o amor incondicional ao próximo. Por fim, a crucificação de Jesus é um lembrete constante do plano de Deus para a salvação da humanidade. Através dela e da vitória da ressurreição, os cristãos encontram força para enfrentar os desafios da vida, confiando que, assim como Cristo venceu a morte, todos aqueles que nele creem também vencerão, vivendo na esperança de um futuro glorioso na presença de Deus. A crucificação de Jesus não é apenas um evento histórico, mas também um convite para viver de maneira transformada, à semelhança
presença de Cristo. Ele nos ensinou, através de sua entrega total, a importância de viver para os outros, a sacrificar nossos próprios interesses em favor do bem-estar do próximo. A cruz se tornou o modelo máximo de amor altruísta, desafiando todos os cristãos a seguir o exemplo de Cristo em sua jornada diária. A vida cristã, portanto, é chamada a refletir a atitude de Jesus na cruz. Isso envolve carregar nossas próprias cruzes, os desafios, sofrimentos e dificuldades com fé, paciência e esperança. A mensagem da cruz nos ensina que, embora o sofrimento seja parte da experiência humana, ele nunca é em vão. O sofrimento tem o potencial de nos moldar, purificar nossa fé e nos aproximar mais de Deus. Além disso, a cruz representa a verdadeira liberdade encontrada no sacrifício de Cristo. Em vez de viver em busca de poder, riqueza ou status, somos convidados a viver com humildade, servindo aos outros e buscando a vontade de Deus acima de tudo. Jesus, ao morrer na cruz, nos libertou do pecado, do egoísmo e da separação de Deus, proporcionando a verdadeira paz interior que só é encontrada em sua presença. A prática do perdão é uma das maiores lições deixadas por Jesus na cruz. Quando ele declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele não só ofereceu perdão aos que o estavam crucificando, mas também nos ensinou que, como seus seguidores, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão, embora difícil, é essencial para a cura interior e para o restabelecimento dos relacionamentos, refletindo o caráter de Cristo em nossa vida. A cruz e a esperança eterna. O maior legado da crucificação é a esperança de uma vida eterna. A ressurreição de Jesus após sua morte na cruz não apenas confirmou sua divindade, mas também garantiu a promessa de que, pela fé nele, todos os que o seguem podem viver para sempre em sua presença. O sacrifício de Jesus abriu o caminho para a salvação, uma salvação não conquistada por obras, mas pela graça de Deus. Essa esperança não é apenas futura, mas também presente. A cruz oferece a cada cristão a certeza de que, em meio aos momentos de dor e luta, há uma promessa de renovação e vitória final. A cruz lembra que, mesmo nas tribulações, Deus está conosco, transformando nossas dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual e revelando sua glória em nossas vidas. Portanto, a crucificação de Jesus continua a ser o ponto central da fé cristã, não apenas como um ato histórico, mas como a fonte de uma vida transformada, cheia de propósito, perdão, amor e esperança. O chamado é claro: tomar a cruz e seguir a Cristo, confiando que, por meio de seu sacrifício, encontramos verdadeira vida. A cruz de Cristo não apenas transforma individualmente aqueles que a reconhecem, mas também tem o poder de mudar comunidades, nações e até o curso da história. Quando as pessoas se voltam para o exemplo de Jesus, encontram um padrão de vida que é fundamentado no amor, na paz e na justiça. A cruz convoca os cristãos a serem agentes de transformação no mundo, espalhando a mensagem de compaixão e reconciliação onde houver divisão, dor e injustiça. No plano pessoal, a cruz nos desafia a morrer para nosso velho eu, nossos pecados, egoísmo e orgulho, e a viver para Cristo, buscando sua vontade em todos os aspectos de nossas vidas. Isso envolve uma mudança de mentalidade, onde a busca por poder, reconhecimento e bens materiais dá lugar ao desejo de servir aos outros e honrar a Deus em tudo o que fazemos. A vida cristã, portanto, é um convite constante para refletirmos a imagem de Cristo, amando nossos inimigos, fazendo bem aos que nos maltratam e vivendo de maneira que honre o sacrifício de Jesus. Essa transformação pessoal, quando vivida de forma autêntica, tem o poder de contagiar os outros. As ações de um cristão, seu amor incondicional, sua disposição para perdoar e sua entrega ao próximo podem ser um reflexo claro da graça de Deus, atraindo outros para a fé. Quando uma pessoa vive de acordo com os princípios da cruz, ela se torna um farol de esperança para aqueles que ainda não conhecem o amor de Cristo. Um dos maiores desafios impostos pela cruz é viver em unidade, especialmente em um mundo tão polarizado. A crucificação de Jesus, embora tenha ocorrido em um contexto de grande divisão e hostilidade, foi uma ação que transcendia a crucificação de Jesus. Foi um ato que visava unir toda a humanidade em torno do amor de Deus. Em Efésios 2:14, 16, o apóstolo Paulo explica que, por meio da cruz, Jesus destruiu as barreiras que separavam os povos, reconciliando judeus e gentios com Deus e entre si. Essa unidade é um dos maiores desafios para os cristãos, pois exige que superemos diferenças culturais, sociais e pessoais, vivendo como um só corpo em Cristo. Viver em
Unidade significa colocar de lado o egoísmo, o orgulho e as disputas, reconhecendo que todos somos iguais diante de Deus. A cruz nos ensina a valorizar a diversidade, vendo-a como uma expressão da criatividade divina, enquanto buscamos amar uns aos outros com o mesmo amor que Cristo demonstrou por nós. Essa unidade é um testemunho poderoso para o mundo, mostrando que, em Cristo, é possível encontrar verdadeira reconciliação e paz nos dias de hoje. A mensagem da cruz continua sendo urgente. Vivemos em um mundo cheio de desigualdade, violência, dor e desespero. A cruz nos desafia a sermos instrumentos de mudança, trazendo esperança para os que sofrem e compartilhando o Evangelho com aqueles que ainda não o conhecem. Essa missão começa no nível individual, com cada cristão refletindo o amor de Cristo em suas ações diárias, seja por meio de atos simples de bondade, pelo apoio aos mais vulneráveis ou pelo compromisso com a justiça social. A cruz nos chama a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. No entanto, a missão da cruz vai além do local. Jesus enviou os seus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. Mateus 28, 2.19-20. Assim, a mensagem da cruz continua sendo proclamada em todo o mundo, trazendo luz e vida para lugares onde ainda prevalecem as trevas e o sofrimento. Por fim, a cruz nos aponta para o futuro. Ela nos lembra que este mundo não é o nosso lar definitivo e que há uma esperança maior reservada para aqueles que permanecem fiéis a Cristo. A promessa de vida eterna na presença de Deus dá força aos cristãos para enfrentarem qualquer dificuldade, pois sabem que a vitória final já foi conquistada. A cruz não é apenas um símbolo do passado, mas uma verdade viva que molda o presente e dá sentido ao futuro. Ela nos convida a viver uma vida transformada, a buscar a unidade, a cumprir nossa missão no mundo e a aguardar com esperança o dia em que estaremos para sempre com o Senhor, celebrando a plenitude de sua glória e amor. A cruz não é o fim da história, mas o começo de uma nova era. Ela aponta para a vitória definitiva de Deus sobre o pecado, a morte e todo o mal. Por meio da crucificação e da ressurreição de Jesus, a humanidade recebeu a oportunidade de reconciliação com o Criador e a promessa de uma nova criação, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Apocalipse 21, 2.4. Essa esperança definitiva dá sentido à vida cristã, impulsionando os seguidores de Cristo a perseverarem com fé. A cruz nos lembra que, mesmo em meio às tribulações, Deus é soberano e fiel. O sacrifício de Jesus prova o quanto Deus ama cada pessoa e o quanto Ele deseja que todos experimentem a salvação. No final, a cruz é um símbolo de redenção, reconciliação e renovação. Ela nos ensina que, independentemente das circunstâncias, sempre há esperança. É um convite eterno para nos entregarmos ao amor de Deus, vivermos em sua graça e compartilharmos essa mensagem com o mundo. Que cada um de nós, ao olhar para a cruz, possa enxergar não apenas o sacrifício de Jesus, mas também a vitória que ela representa. Que possamos viver vidas que refletem esse amor transformador, aguardando com alegria o dia em que estaremos para sempre na presença do Rei que morreu por nós, ressuscitou e reina eternamente. A mensagem da cruz permanece viva, ecoando através dos tempos e alcançando os corações daqueles que a recebem com fé. É a maior prova de que o amor de Deus nunca falha e de que, em Cristo, temos vida, propósito e uma esperança eterna.